nome é Alfredo Meneghetti Neto, eu sou economista da Fundação de Economia e Estatística e professor da PUC de Economia. Eu leciono economia e há muito tempo eu tenho trabalhado com um assunto extremamente importante na vida de todos nós: lidar com dinheiro. Cada vez o que a gente vê é mais complexidade em relação a esse assunto. Eu noto que o brasileiro ainda não sabe lidar com dinheiro. Nós, professores e economistas, temos uma importante tarefa a fazer com que o brasileiro consiga lidar melhor com dinheiro. A família brasileira, ela tem que, em primeiro lugar, começar a falar sobre finanças pessoais. A gente nota que as famílias discutem finanças pessoais somente brigando a respeito do dinheiro e não construindo sobre o dinheiro. A gente constrói sobre o dinheiro tendo planejamento, conversando e sabendo quais são os interesses de todos os integrantes da família. No momento que a gente tem bem alinhado esses objetivos, nós vamos trabalhar para chegar nesses objetivos. A gente trabalha fazendo poupança, guardando, e o que dizem os livros é 10% de tudo que a gente ganha, para fazer com que esses objetivos sejam conseguidos. Somente assim, construindo, negociando, tendo postura para poupar, fazendo com que aquelas compras de desejo, simplesmente desejam, sejam colocados à parte. Nós precisamos atender em primeiro lugar as nossas necessidades. Com isso o dinheiro vai dar. O dinheiro medido, controlado, nós podemos nos orientar para o futuro, atendendo às nossas necessidades e vivendo melhor sempre com dinheiro. Eu sempre digo, sobra no final do mês. É só a gente começar a medir aonde que a gente está gastando. Ali nós vamos saber, no momento que a gente está gastando além das nossa capacidade de receber, e a gente vai nos orientar a guardar sempre uma parte do que a gente recebe. Nós podemos retardar sempre esse benefício, fazer com que tudo que a gente ganhe, a gente guarde, a gente faz poupança para um futuro melhor, um futuro sempre com dinheiro. O brasileiro, a gente sabe que aqueles que estão trabalhando hoje no Brasil, que formam um contingente de 60 milhões de brasileiros, ganham até um salário mínimo. Aí a pergunta que fica é, como eles podem lidar melhor com dinheiro se eles ganham tão pouco? O que dizem a literatura, o que dizem os profissionais, os autores que trabalham com finanças pessoais, é que não importa quanto a pessoa ganha, importa quanto a pessoa gasta, como ela gasta. Isso é o mais importante. A gente sabe que mesmo aqueles pequenos salários podem se transformar através da postura contínua da poupança em patrimônio. A gente sabe que muitas vezes famílias humildes conseguem comprar uma casa, conseguem ter um apartamento, conseguem viver bem e ainda ter um carro. Qual é a mágica disso? É a poupança. Às vezes, pessoas com salários muito elevados são devedores e vivem com dificuldade financeira. Por quê? Não importa quanto a gente ganha, importa como a gente gasta o dinheiro. Consequentemente, essa é a melhor filosofia. Mesmo com aqueles pequenos salários, é possível construir patrimônio, é possível lidar bem com dinheiro, é possível viver bem. Mesmo com pouco, porque quanto a gente ganha não é importante, o mais importante é como a gente gasta. Todos esses fatores psicológicos que estão com o dinheiro atrapalham se a gente não manter a postura. Existem 3 dimensões do dinheiro. A primeira dimensão é muito importante, é o gastar o dinheiro. Nós precisamos ter equilíbrio. Não ser um pão duro
e ao mesmo tempo não ser um gastador contumaz. A gente precisa ser equilibrado. A segunda dimensão é o ganhar. Nós não precisamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo. Nós precisamos sempre estar equilibrado com o nosso trabalho e também desfrutar o lazer. Então, equilíbrio nessa dimensão do ganhar. E a outra dimensão, a última dimensão, é o controlar. Nós precisamos ter um controle das nossas finanças. Não aquele controle obsessivo de diariamente fazer anotações. E nem tampouco não fazer um controle a cada 6 meses, por exemplo. Fazendo isso, tratando de forma equilibrada essas três dimensões do dinheiro, a gente vai ver que se a gente não respeitar, nós vamos sofrer. Respeitando, nós vamos ter benefício duradouro e é isso que todos nós queremos. Ter um benefício duradouro com os prazeres, com a felicidade que o dinheiro nos dá. Hoje nós temos um grande problema com os brasileiros. Um problema revelado pelas estatísticas. O SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, o FEComércio de São Paulo também tem estatísticas e a Serasa, que é o controle de bancos, também tem estatísticas, todas elas extremamente negativas para o brasileiro, que revelam que 60% dos brasileiros estão hoje com dívida. E o que é pior, metade desse contingente, 30% dos brasileiros, dívida em atraso. Isso significa que o brasileiro não está lidando bem. E o problema disso é que é mais agravado pelas altas taxas de juros que tem a economia no Brasil. Nós estamos com uma taxa Selic de 8,75% ao ano. Essa taxa Selic é um referencial que os comércio aplica em cima cada mês, no cidadão brasileiro, ainda com taxas relacionadas de taxa de administração, custo de inadimplência e os impostos também, que são muito grandes, que faz com que o empréstimo no Brasil seja proibitivo. Cabe a nós, cidadãos, entender essa armadilha dos juros no Brasil, que somente tem um Brasil dos 250, um país dos 250 países que tem uma taxa mais elevada, que é a Turquia. Consequentemente, o desafio que nós economistas falamos para os brasileiros é no sentido de lidar com a taxa de juros, sabendo que a taxa de juros é uma grande armadilha do brasileiro. Nós não podemos pedir emprestado. E o empréstimo é proibitivo. Por isso, da nossa ênfase na poupança. Quanto menos a gente for solicitar aos bancos empréstimo, a gente vai viver muito melhor. Consequentemente, se nós estamos com um problema de dívida, nós temos que resolver usando os nossos ativos, usando um patrimônio nosso. Essa taxa enorme que provoca separações, desquites, problemas familiares. Uma das causas que mais separam hoje os casais, efetivamente, é a dívida. Nós precisamos nos afastar do endividamento, viver melhor sempre com dinheiro no bolso. O melhor mesmo é se a gente consegue a taxa de poupança, né, que é muito difícil a gente conseguir 0,6%, mas vamos dizer assim, até 2% ainda é uma taxa administrável. Acima disso, a gente pode ver que existem instituições financeiras cobrando de 2% até 17%. Isso nós precisamos nos afastar. Isso faz com que cada pessoa que se endivida, que toma emprestado, pode apresentar uma falência nos próximos 2, 3 meses. Isso é perigoso e a gente tem que evitar. O Brasil tem um número extremamente elevado de cartões de crédito. Nós já chegamos a 400 milhões de cartões de crédito. Isso significa 2 cartões de crédito para cada brasileiro. Isso é excessivo. Quando eu pergunto em aula quantos alunos têm cartão de crédito, metade da aula levanta a mão. Isso é perigoso, porque metade da aula está vivendo com dinheiro e com o crédito do pai, porque muitos ainda não têm estágio. Então, se na adolescência
já há um número muito grande, incentivado até pela sociedade, porque muitas vezes o hotel, o hospital e alguns estabelecimentos requerem que a gente forneça um número do cartão de crédito. Isso é uma armadilha que a própria sociedade está colocando no nosso colo. Nós precisamos nos afastar. Melhor é não usar cartão de crédito. Ou, em segundo lugar, pagar o cartão de crédito sempre na fatura. Acho que o melhor mesmo é não viver com dinheiro de terceiros, porque o dinheiro de terceiros cobra uma taxa de juros muito elevada, a taxa de juros de mercado. Melhor é cartão de débito, usar o nosso próprio dinheiro é a melhor saída. Sempre economizando antes de comprar qualquer item importante no nosso orçamento doméstico. As crises econômicas têm um efeito muito importante, muito forte nas famílias. Nós tivemos em setembro de 2008 uma crise econômica que afetou todos nós, nem só o Brasil, mas os 250 países do mundo. Especificamente originada no mercado imobiliário americano por um processo de desregulamentação, houve um acesso ao crédito de pessoas que não tinham condições, essas pessoas começaram a dar problemas e o mercado imobiliário desabou, né? Os preços praticamente desabaram dos imóveis e isso atingiu, através desses títulos derivativos de empréstimos não pagos pelos americanos, praticamente o mundo inteiro. E isso afetou as finanças, afetou as tomadas de decisões e afetou a nossa disposição em investir, em acreditar na economia. Acho que as lições da crise de setembro de 2008 é muito importante para que a gente reflita que as coisas que os economistas falam em termos de finanças pessoais, em termos de lidar melhor com dinheiro, são fundamentais e vão ser fundamentais para os próximos anos. Consequentemente, as lições que a crise financeira nos dá é somente num sentido: lidar melhor com dinheiro é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Porque muitas vezes, quando existe um problema financeiro na família, mesmo que aquele ente que provocou esse problema falece, morre, seja ausente, repassa para todos os da família, ou seja, a dívida é transmissível. Há muito tempo atrás, há 500 anos atrás, um filósofo, Francis Bacon, falou, e eu acho que as palavras nós precisamos saber muito bem o conteúdo dessas palavras. Ele fez a seguinte frase: se nós não conseguimos lidar melhor com dinheiro e não fazemos com que o dinheiro seja o nosso escravo, ele será o nosso mestre. Isso nós precisamos saber. Fazer um escravo o dinheiro para que ele não seja um mestre.